Levantamento do Ministério da Saúde revelou que 50% dos brasileiros estão acima do peso ideal. Destes, 17,5% são obesos. Os estudos mostram que a proporção de obesos entre homens e mulheres é a mesma, de 17,5%. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o vereador Paulo Frange, do PTB, médico cardiologista e autor do projeto de lei Obesidade Zero. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Primeiro, antes da gente entrar nessa questão do PL, vamos falar um pouquinho sobre a situação, né, da greve dos motoristas e cobradores de ônibus, com o seu panorama a respeito dessa situação em São Paulo. É inadmissível, triste, inaceitável, não tem adjetivos para isso. Está muito claro, pelo que está acontecendo aí, que é um assunto da categoria, um assunto interno, envolve sim polícia, segurança, envolve investigação do que está acontecendo dentro desse público que trabalha nesse sistema. O prefeito colocou claro, cumprimos rigorosamente com as nossas responsabilidades. Pagamos e pagamos muito alto. CPI não mudou o preço. CPI não investigou o que tinha que investigar, com certeza. Senão nós não estaríamos debatendo esse assunto. Mas não tem a menor chance de aceitar esse tipo de situação para um paulistano que vive tão sofrido como é o paulistano que depende do sistema público de transporte. Um problema interno que afetou milhões de pessoas, né, de trabalhadores. São brigas internas, poder, o quanto cada sindicato arrecada por ano nesse país, eu não vejo o quanto eles retornam para a sociedade de tudo isso. Lamentavelmente, esse é um segmento que não deveria jamais participar de greve. Tem que participar de outra forma, como é a saúde. É inaceitável a saúde parar. Como o direito de ir e vir é sagrado, está na Constituição, desde os italianos, quando criaram a figura do direito de ir e vir, o direito à passagem, até nos campos de guerra era permitido as pessoas circularem pelo seu direito de ir e vir, sem ser molestada. Em São Paulo nós temos esse desastre. Bom, a TV Câmara continua acompanhando tudo isso e passando as informações aí para os nossos telespectadores. Agora vamos falar do programa Obesidade Zero, né, vereador? O que prevê essa sua proposta? Então, o programa Obesidade Zero, ele nasceu de uma figura que trabalha no Instituto Dante Pazanese, no HCOR, professor Dr. Daniel Magnoni, que tem esse programa no HCOR e no Dante Pazanese e nos ajudou a elaborou conosco um projeto de lei para que a gente pudesse tratar a obesidade de uma forma a longo prazo, com propostas intersecretariais, pilotada pela Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esporte, para que a gente pudesse mudar a postura e a forma e as mudanças de hábito alimentar do paulistano, desde aquilo que nos compete, que é a escola, a creche, os hospitais, a alimentação, a fiscalização dos alimentos obesogênicos, aqueles que levam ao aumento do peso. Enfim, é um projeto amplo e ele, com certeza, está em fase final. Falta apenas uma comissão, que é a Comissão de Finanças, dar o seu parecer, para que a gente possa votar em primeiro e começar um amplo debate com a sociedade. Eu ia perguntar justamente isso, como é que está esse panorama da tramitação aqui na Casa sobre esse projeto? Por todas as comissões ele tramitou muito bem, né? Comissão de Justiça, Saúde. Agora fica faltando apenas a Comissão de Finanças. A Finanças apenas vai avaliar se isso já tem ou não tem algum custo que possa criar despesas novas. Não cria. Tudo que nós estamos fazendo é um programa em que vamos usar exatamente tudo aquilo que nós já temos instalado. É tratar o assunto. Vamos dar um exemplo simples. Por que não se mede mais a criança e não se pesa mais a criança? Todos nós aqui lembramos que quando entrávamos no consultório, a primeira coisa que alguém fazia era medir e pesar. Exatamente. Ninguém mais faz isso. Aliás, em consultório de pediatria, nem mesmo aparelho de pressão para criança tem. E hoje tem país que obriga o pediatra a medir pressão. Que coisa! Faz parte da consulta isso, pesar e medir. Nós não temos isso. Esse é um assunto bastante crítico. Agora, vereador, quais são as doenças decorrentes da obesidade? Então, uma vez instalada a obesidade, vocês viram os números que foram mostrados aí, é muito alto. Metade da população brasileira. Metade da população. Vem automaticamente com a obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus. As duas concorrem para aparecimento de doenças chamadas cardiovasculares, o infarto e o derrame. E além de aumentar o risco também de outras doenças, entre elas o próprio câncer. Portanto, excluindo a figura do câncer, falando apenas de hipertensão e de diabetes,
afora os aumentos de colesterol e tudo aquilo que possa levar a outras doenças, ela traz consequências caríssimas. Este projeto, ele é aprovado na casa, mesmo que tivesse um extraordinário custo, o custo de poucos doentes internados com a falta do cuidado com a obesidade, com certeza já se pagaria. Portanto, aqui nós não estamos falando em custo, é um grande investimento tratar esse programa. Agora, que tipo de doenças está cometida a pessoa obesa? Bom, no caso da obesidade, no homem, muitas vezes vem com sedentarismo, porque a pessoa mais pesada tem mais dificuldade de caminhar. Ele geralmente tem outras situações que agregam risco, por exemplo, a hipertensão arterial, o fumo. Quando isso é somado, ele não é somado como se faz na aritmética. Multiplica-se o risco a cada vez. Portanto, a cada ano que passa, aumenta o número de infartos em homens e mulheres. Esse número que foi mostrado aí é verdade. Não tem diferença entre o aumento de peso de homem e de mulher. Está no mesmo patamar. E as doenças cardiovasculares agora estão empatadas. Quando eu me formei médico, há 35 anos atrás, a cada 6, 7 infartos em homem, tinha uma em mulher. Agora está igual. Está empatado. Ou seja, o estresse da mulher, a vida sedentária, comendo fora de casa, se alimentando equivocadamente, é que traz o risco. O gol do projeto é tratar exatamente a criança. É aí que é importante. Que é daí que começa, né? A educação alimentar tem que começar desde cedo, né? O projeto propõe um trabalho que começa exatamente na nossa merenda. Aquilo que oferecemos para crianças, são mais de 1 milhão delas na rede hoje. Portanto, o alcance social é muito grande. Começando desde pequeno a mudar a alimentação dessas crianças. Não há mais razão para você oferecer para a criança achocolatado. Não existe mais. Nós podemos fazer no Uruguai, foi aprovada uma lei muito parecida, onde a rua já não tem mais quem vende coxinha frita, pastel frito, nada frito. É oferecido tudo aquilo que não tem risco à saúde. É isso que nós gostaríamos de fazer. Tratar com a Secretaria de Saúde, tratar com o Executivo. Não é novidade. Vocês têm assistido, Michelle Obama está dando um show. Vontade política, foi a Portugal, viu o que está acontecendo. O presidente é o marido e, em seguida, 6 meses depois, implementou um trabalho. A obesidade nos Estados Unidos, que era uma epidemia, parecia sem rumo, começa a cair mês a mês. As pessoas estão se conscientizando. O programa depende de vontade política. Vereador, para encerrar nossa entrevista, amanhã tem um seminário aqui sobre obesidade zero, né? Isso, das 10 da manhã, 1 da tarde, no Salão Nobre. Quem pode participar desse seminário? Todos podem participar. Nós convidamos um público-alvo, que são as nutricionistas, as pedagogas. O programa Obesidade Zero amanhã conta, além da presença do professor Daniel Magnoni, com grandes especialistas na área de nutrição. Começa às 10, termina às 1 da tarde, para que seja falas curtas, rápidas. E a primeira-dama, Ana Estela, que vai apresentar, dentro do programa São Paulo Carinhosa, o Prêmio Educação Além do Prato. É muito interessante o programa da primeira-dama, sem dúvida, mas se a gente não trabalhar em conjunto, com secretarias trabalhando de forma convergente, para que a gente possa abordar a obesidade de forma holística, integral, pontualmente, nós não vamos resolver o problema. Mas tem um programa bonito do governo federal que chama Academia ao Ar Livre. Que bom, vai ser agregado aqui. Tudo seria agregado naquilo que nós já temos. Portanto, o programa não tem custo extra, está tudo pago já. É só juntar tudo isso e caminhar rumo a menos peso, menos obesidade, menos risco, menos doença.